Se é uma verdade que há em relação às decisões que nós tomamos no nosso dia a dia, é que as decisões que você toma, elas sempre serão um gatilho, um estopim para algo que vai acontecer, para algo que será gerado. Não há nada que seja gerado se você não tomar uma decisão. Se eu não tomasse, por exemplo, a decisão de chegar junto na minha esposa, né? Eu estaria talvez solteiro até hoje. Mas eu tomei essa decisão. E você pode falar assim, né? Se naquele dia, se naquela noite, se naquele retiro, e você não tomasse aquela decisão, a sua vida podia ser diferente. Isso acontece, as decisões são gatilhos. E nós temos a responsabilidade de conduzir a nossa vida como filhos de Deus. Essa é uma responsabilidade sua e minha, de tomar decisões. Eu não posso me omitir de tomar decisões, e decisões acertadas, decisões de acordo com a palavra de Deus. Acredite uma coisa, Deus não vai fazer por você, Deus não fará por você aquilo que é da sua competência fazer. Você crê nisso? Às vezes é difícil a gente entender isso, mas Ele não vai. Tem coisas que você precisa apertar o gatilho. Tem coisas que você precisa dar o start, senão as coisas não acontecem. Quer ver uma delas? Você aceitar Jesus. Cara, se você não fizer, se você não decidir, eu decido. Cara, ninguém vai poder fazer isso por você. Ele não vai fazer isso por você, Ele não vai te obrigar, Ele não vai te esganar. Não, você precisa fazer isso. Tem decisões que, na verdade, elas são pura e exclusivamente da nossa competência. Às vezes coisas simples que a gente fica orando, dependendo de Deus, caramba, e Deus fala o seguinte: meu filho, decide aí, para de me perturbar. É claro que Ele não fala assim contigo, mas eu quero que você entenda que tem coisas que precisam ser feitas que é de nossa competência, da minha e da sua competência. E outra coisa que eu queria trazer para você, assim no início dessa palavra, é que o Espírito Santo sempre te direcionará. Você sempre terá uma direção do Espírito Santo na sua vida. Em dias de nova aliança, o Espírito Santo nos conduz, Ele nos guia, mas a decisão é sempre sua. Ah, cara, a decisão é sua. E eu me incluo nisso, porque eu faço parte desse contexto. Não adianta, eu sou dirigido pelo Espírito Santo, mas eu preciso decidir. Se eu não decido, as coisas não vão acontecer. Porque Deus não vai me pegar e me dar uma chave de braço, puxar minha orelha, cara, vai. Não, Ele não vai fazer isso. Já passou a época disso. Se teve alguma época que as coisas aconteceram dessa forma, hoje não acontece mais assim. Hoje você tem o Espírito Santo para te guiar, e as coisas acontecem debaixo dessa direção, debaixo do fluir de Deus, debaixo daquilo que Deus te direciona, mas por uma decisão minha e sua. E aí nós fazemos parte desse processo. Olha o que diz 1 Tessalonicenses, eu não sei se você está com a sua Bíblia aí, se você não está, acompanha comigo no telão. Diz assim: Deus decidiu, diga decidiu. Deus decidiu nos salvar por meio do nosso Senhor Jesus Cristo, em vez de derramar sua ira sobre nós. Ele decidiu. O nosso Deus é um Deus de decisão. Diga comigo assim: o meu Deus é um Deus de decisão. Ora, a Bíblia é um livro que diz que nós somos a imagem e a semelhança dele. Nós somos feitos através de um modelo semelhante. Se o meu Deus é um Deus que decide, se o meu Deus é um Deus que toma decisões, eu e você também herdamos isso do Pai. Nós somos seres vocacionados a decidir sempre. Deus coloca isso sobre nós, isso é uma responsabilidade que nós temos. E a Bíblia, entre outras coisas, narra inúmeras decisões que foram tomadas por homens de Deus, por mulheres de Deus, sem as quais a história teria sido diferente. Mas pessoas, homens e mulheres, decidiram ouvir, decidiram aceitar. Deus me deu e te deu essa capacidade. E você precisa entender que você foi formado para isso. Quando eu vejo, por exemplo,
o livro de Gênesis, eu vejo Deus decidindo, e vou folheando a Bíblia, e quando eu chego no livro de Apocalipse, eu vejo decisões também ali. Decisões é um assunto, as decisões tomadas por Deus, tomadas por homens de Deus, elas permeiam todos os livros da Bíblia, todos os evangelhos, todas as cartas. Você vê isso em todos os livros, não é nada específico, é coisa genérica. Por exemplo, se você olha a vida de Noé, você vai perceber que Noé, ele decidiu construir a arca. Deus falou, Noé, constrói uma arca aí que vai vir um dilúvio sobre a terra, vai vir água pra caramba, cara. E Noé decidiu fazer isso. Quando eu olho, por exemplo, para Abraão decidiu sair da sua terra e ir para uma terra que ele nem sabia onde era. Mas ele creu, ele confiou. Quando eu olho para Moisés decidiu aceitar o chamado de Deus para libertar o povo que estava cativo, o povo de Israel que estava cativo no Egito. Ainda que se achando incapaz de fazer isso, ele decidiu, Senhor, eu decido, eu vou. Quando eu olho para Josué, quando eu vejo Josué falando, ei, Senhor, olha, não importa vocês, eu não quero saber o que vocês vão decidir da vida de vocês, mas eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Quando eu olho para Davi e percebo Davi naquele episódio que ele está na caverna ali, escondido de Saul, cara, Saul ficou 10 anos atrás de Davi, perseguindo Davi. E aí, a Bíblia diz que Davi teve uma oportunidade. Saul chegou naquela caverna, se retirou para um lugar mais reservado, né, para fazer ali, né, esvaziar o seu ventre, aí você imagina o que seja. Número 2, vamos dizer assim. E aí, quando ele abaixa lá para o número 2, a Bíblia não diz que ele se abaixou, mas eu acredito que ele deva ter se abaixado, né? E aí, a Bíblia diz que Davi estava ali, cara. E aí Davi olhou, tudo para chegar, e cara, esse cara está me perseguindo há anos, né? Eu vou meter a faca nesse cara, que aí Davi vai e tira um pedacinho do manto do cara. Simplesmente pode dizer o seguinte, eu podia ter feito isso, mas não fiz. Sabe por que eu não fiz? Porque eu decidi não fazer, porque eu vejo em você um cara ungido do Senhor. E aí, sabe o que aconteceu com Davi? Por conta dessa decisão? Cara, ele foi o maior rei da história de Israel. Quando eu olho para Jó, por exemplo, que tomou a decisão de não blasfemar contra Deus, mesmo diante de todas as adversidades que ele estava passando. E aí eu vejo que essa decisão que Jó tomou, rendeu-lhe a ele a restituição em dobro de tudo aquilo que ele havia perdido. Quando eu olho para Isaías, que o Igor falou, se colocando ali numa postura, Senhor, envia-me a mim. Deus chega, Isaías, a quem enviarei? E ele chega, envia-me a mim, Senhor. E Isaías foi o cara que mais profetizou acerca do Messias. É o profeta mais messiânico da Bíblia. Alguns vão dizer que o livro de Isaías é o quinto evangelho, de tanto que ele fala de Jesus, é o profeta mais citado por Jesus, porque Isaías tomou uma decisão de fazer a coisa certa. Quando olha para a vida de Paulo, que diz, olha, a minha decisão é essa, eu não vivo, não sou eu que vivo, mas Cristo vive em mim. E a gente vê então o apóstolo da graça, então habitue-se com essa ideia, habitue-se com a ideia que você precisa tomar decisão, e que esse processo faz parte da tua natureza, isso faz parte da natureza humana. Você foi feito por Deus para reinar, para governar e para administrar. Você diz amém? Amém. Reinar, governar e administrar vai requerer de você, tenha certeza disso, avaliação, julgamento e decisão. Se você não decide, você não reina. Se você não tem capacidade para decidir, você não tem capacidade para governar. E o interessante é que isso faz tão parte da nossa vida, que quando a gente não consegue decidir, a gente fica mal. Nós fomos feitos para isso. A decisão está no nosso DNA. Porque o nosso Deus, como nós lemos no primeiro versículo dessa palavra, é um Deus que decide. Você já reparou que quando você está inseguro com uma decisão, às vezes você não consegue dormir?
Você fica, meu Deus, o que eu faço? Estou com dor de cabeça e tal, estou assim, estou assado, fico agitado. Aí você não decide. Aí você fica, caramba, eu tinha que ter decidido aquilo, eu tinha que ter tomado essa atitude, mas às vezes por medo você não toma. Cara, Deus não te chamou para isso. Deus te chamou para decidir. Você recebe isso? Diga amém. E quando o Espírito Santo te dirige, quando nós somos dirigidos pelo Espírito Santo, a paz do Senhor testifica as nossas decisões. É fácil. Isso não existia no Antigo Testamento. Mas hoje nós temos essa testificação do Espírito. Eu posso decidir com base na palavra e com base na paz que o Espírito Santo coloca no meu coração. Agora, esse é um potencial que Deus colocou em todos nós. Todo homem e mulher, todo ser humano, toda pessoa, toda criatura de Deus, ela nasce com essa capacidade. E nós aí, agora que somos aliançados com o Pai através de Jesus, o Espírito Santo dele habita em nós. Nós temos agora então uma potencialização dessa capacidade natural que o homem já tem. Porque quando você não decide, seja crente ou não, seja independente da sua crença, do seu credo, você vai tomar decisões na vida. Mas quando você está cheio do Espírito Santo para te direcionar, as suas decisões são acertadas. E aí você começa a transformar a tua vida, a levar a tua vida para onde Deus quer. A vontade de Deus para a sua vida sempre será boa, perfeita e agradável. Você pode repetir isso comigo? Diga assim: a vontade de Deus para a minha vida sempre será boa, perfeita e agradável. Deus quer que você entenda isso. Deus quer que você decida em prol disso. E as suas decisões, quando aliançadas, quando orientadas pelo teu Espírito Santo, elas vão te levar a essa qualidade de vida. Quando você tem a sua vida pautada na palavra, quando você direciona as suas decisões na palavra, a sua vida vai andar nesse caminho, cara. Você vai ter uma vida boa, perfeita e agradável. E quando as coisas não estão nesse naipe, afinada com essa verdade da palavra, a gente precisa mudar alguma coisa. A gente precisa decidir. Você concorda comigo? Diga amém. Está entendendo isso? Sair dessa zona de conforto, né? Às vezes, mudança, né, nos tira da zona de conforto, e às vezes é difícil. A gente fica tão acostumado com aquele mesmismo que às vezes nos impede de crescer. Cara, decisão fala de crescimento, decisão fala de mudança, decisão fala de patamares maiores que Deus quer te conduzir. Você precisa entender que Deus não fará por você aquilo que é da sua competência. Não fará. E que o Espírito Santo sempre vai te direcionar, mas a decisão continua sendo minha e sua. Isso em todas as áreas. Na sua família, na sua vida pessoal, nas suas finanças, nos seus negócios, nos seus relacionamentos. O Espírito Santo sempre vai te direcionar. Mas se você vai entrar no caminho de Deus, isso vai depender de você. Isso vai depender de cada um de nós. E aí a Bíblia me mostra um exemplo de um cara muito legal, né? Um exemplo muito interessante, que é o exemplo de Daniel. Daniel capítulo 1, verso 8, vai dizer o seguinte para a gente: Daniel, porém, decidiu não se contaminar com a comida e o vinho que o rei lhe tinha dado. Pediu permissão ao chefe dos oficiais para não comer esses alimentos, a fim de não se contaminar. Eu leio aqui Daniel 1,8 na nova versão transformadora, não é isso, Jorge? Cara, que Bíblia legal. Essa Bíblia é maravilhosa, tá? Não estou fazendo propaganda aqui não, mas eu tenho me apaixonado pela tradução dessa nova versão transformadora, que tem, para mim, assim, me abençoado muito. Mas deixa eu te falar um pouco desse contexto. O rei da Babilônia, Nabucodonosor, invade Jerusalém, invade Judá. E aí eles saqueiam o templo, levam os tesouros do templo, e eles levam alguns jovens para a Babilônia. Jovens da família real, jovens de família nobre.
E o rei pensa o seguinte: não, eu vou pegar esses caras, eu vou ficar com eles 3 anos e vou ensinar. Eu vou ensinar a língua lá da Babilônia, eu vou ensinar se é cultura e tal. E esses caras depois vão me servir. Eram inteligentes, eram jovens diferenciados, e Daniel estava no meio daquele grupo. E o rei fala o seguinte, o rei da Babilônia, Nabucodonosor, ele fala o seguinte: olha, vocês vão comer da minha comida. Da comida que o rei come, da comida real, vocês vão se alimentar. E aí Daniel, ele tem uma atitude pessoal. Ele sabia que aquela comida era oferecida a ídolos, ele toma uma decisão. E qual foi a decisão de Daniel? Cara, eu não vou me contaminar com a comida que é oferecida a ídolos. E eu não estou falando aqui de puro, de impuro, nada disso. Estou falando de decisão. Mostrando uma decisão que traz a Daniel agora uma consequência tremenda naquele povo. Daniel chega para um oficial lá, do exército do cara lá e do chefe, e fala: eu não quero comer essa comida aí, eu queria me abster disso. E ele encontra graça diante desse homem, começa a se alimentar com uma alimentação diferente, e ele acaba ficando mais forte, mais forte. Mas o problema, a questão aqui central não é o alimento, mas a questão é a decisão que ele tem de, eu não quero entrar nessa. A minha dependência, eu não quero estar me contaminando com isso, eu não quero me deixar levar por isso. Eu quero estar separado disso. Eu quero estar com o meu Deus. Eu quero, estar conectado com o Pai. E aí esse menino, Daniel, ele acabou sendo o assessor mais importante do rei da Babilônia. O ministério dele foi um ministério voltado para a assessoria daquele rei, de alguns reis naquele país da Babilônia. E Deus o honrou, Deus o livrou, Deus tratou com Daniel. Os seus amigos também foram lançados na cova do leão, Deus sempre mostrando o seu poder, mostrando a sua graça, mostrando o seu livramento, porque de alguma maneira aqueles jovens tomaram uma decisão em seguir ao Senhor. Tomaram a decisão certa, e essa decisão fez com que aqueles homens fossem ricamente abençoados por Deus. Uma decisão, toda decisão, sempre exigirá algum tipo de ação de nossa parte. Você pode repetir isso comigo? Diga assim: decisão sempre exigirá algum tipo de ação. Quando a gente fala de ação, quando a gente fala de decisão, um outro exemplo que me vem é o exemplo do filho pródigo. E a Bíblia diz para a gente que esse cara, ele é diferenciado. A Bíblia ensina muito para a gente através dessa palavra. Ela fala dos filhos, fala dos pais, ela mostra o homem se voltando a Deus, ela mostra a figura do pai como um pai que nos ama incondicionalmente, que está pronto a nos receber a qualquer momento, da forma que nós estivermos, maltrapilhos, sujos, imundos, doentes. O pai não está nem aí. O pai faz festa quando você chega. E ela mostra para a gente, Lucas capítulo 15, conta essa história para a gente. Eu vou ler do 15, verso 11 ao verso 24. Também na NVT, diz assim para a gente. Você deve conhecer essa parábola. E diz assim: um homem tinha 2 filhos. O filho mais jovem disse ao pai: pai, eu quero minha parte na herança. E o pai dividiu seus bens entre os filhos. Alguns dias depois, o filho mais jovem arrumou as coisas e se mudou por uma terra distante, onde desperdiçou tudo que tinha por viver de forma desregrada. Quando o seu dinheiro acabou, uma grande fome se espalhou pela terra onde aquele filho estava. E esse menino então começou a passar necessidade. Convenceu um fazendeiro então da região a empregá-lo. E esse fazendeiro, o mandou para os campos para cuidar dos porcos. E esse filho, embora quisesse saciar a fome com as vargens dadas aos porcos, ninguém lhe dava coisa alguma. Quando finalmente esse filho caiu em si e disse: até os empregados de meu pai têm comida de sobra, e eu estou aqui morrendo de fome. Aí verso 18,
vou retornar à casa de meu pai e dizer: Pai, pequei contra os céus e contra o Senhor, não sou mais digno de ser chamado seu filho, por favor, me trate apenas como um de seus empregados. Repita comigo assim: decisão sempre exigirá de nós algum tipo de ação. Verso 20 do capítulo 15 de Lucas diz: então voltou para a casa de seu pai. Quando ele estava longe, seu pai o viu, cheio de compaixão, correu para o filho e o abraçou. E disse o filho: Pai, pequei contra ti, contra os céus, contra o Senhor, não sou mais digno de ser chamado seu filho. O pai, no entanto, disse aos seus servos: depressa, tragam a melhor roupa da casa e vistam nele. Coloquem um anel no dedo e sandália nos pés, matem um novilho gordo, faremos um banquete e celebraremos, pois esse meu filho estava morto e voltou à vida, ele estava perdido e foi achado, e começaram a festejar. Eu quero parar um pouquinho com você nesses dois versículos, verso 18 e verso 20, no meio daquela crise, no meio daquela confusão toda. O menino tinha uma condição legal, tinha um pai rico que lhe dava todas as condições. Ele então resolve fazer o seguinte: pai, eu não estou mais afim de ficar aqui. Eu sei que você vai morrer, tem eu e meu irmão, eu quero a minha parte da herança. Isso só já era uma desfeita e um desprezo ao pai naquela época. Aquele filho estava dizendo: pai, cara, você não vale nada para mim, eu estou interessado no seu dinheiro, me dá o meu dinheiro que eu vou meter o pé. E o pai, ele abriu o coração, entendeu? Muito triste, com certeza. Ele pegou a parte do filho, deu. E o filho foi para a vida. E o filho percebeu que o dinheiro não era eterno. Começou a fazer coisas que não deviam. Começou a administrar mal a grana. Daqui a pouco o cara estava passando por uma tremenda necessidade. E no meio daquela crise ele lembrou: cara, eu estou aqui passando fome. Estou aqui cuidando dos porcos. E os empregados do meu pai lá na fazenda, cara, eles têm comida em abundância. Os caras estão tranquilos. Aí eu vou voltar para lá. Eu vou retornar para a casa do meu pai. Percebe a decisão? Eu vou retornar para casa. Primeiro ele tem uma intenção. E versículo 20 fala para a gente o seguinte: então ele voltou. Tomou a decisão de voltar. Ele decidiu da maneira correta. Sabe o que Deus fez com ele? Deus o abençoou tremendamente. Deus fez com que aquele pai, que nessa parábola representa o próprio pai, lhe tratasse com amor incondicional. E ele não só o voltou como um empregado, para comer a comida que o empregado comia, mas porque ele tomou a decisão certa. Deus fez com que ele fosse ricamente abençoado. E ele foi recebido com honras, foi recebido com amor, recebeu uma veste nova, recebeu um anel novo, teve de volta a sua dignidade. Tudo isso porque ele tomou uma ação. Ele podia ter ficado alimentando os porcos com fome, não, mas ele decidiu mudar. Aquela decisão competia a ele. Outras decisões competem a nós. Decisões que competem a você, decisões que competem a mim. Esse é um exemplo da palavra de Deus. Perceba que ele precisou tomar aquela decisão. Se ele não decidisse, ele não seria abençoado. Não chegou nenhum anjo lá carregando o cara: meu irmão, vamos comigo que eu vou te levar agora. Vem pelo braço, eu vou te transportar. Ele não foi empurrado. E foi numa época que o Espírito Santo ainda nem habitava em nós, né? Antiga aliança, isso aí. Ele simplesmente decidiu: olha, eu vou levantar. Eu não aceito essa situação para a minha vida. Eu vou decidir de forma diferente, eu vou mudar essa história. Eu não vou ficar quebrado, falido. Deus quer ver em nós essa disposição. Existem pessoas que não decidem e só murmuram. Não sei se você conhece alguém aqui assim. Eu tenho certeza que vocês que estão aqui, vocês não fazem parte desse time.
Mas o povo de Israel, por exemplo, aquele povo que não entrou na terra de Canaã naquele primeiro momento, cara, eles só murmuravam. E existem pessoas que são assim. Não fazem nada para ajudar, não fazem nada para mudar, não fazem nada que possa mudar a sua situação. São vítimas do sistema, se sentem vitimizadas. E quanto mais se atolam, mais lamentam, mais se sentem vítima e continuam não fazendo nada. Caramba, Deus quer que nós tomemos uma decisão. A decisão é minha e sua. Você entende isso? Diga amém. Essa é uma palavra de confronto, né? Que mexe com a gente, né? Todos nós temos decisões que precisamos tomar. E eu quero dizer para você o seguinte: decisão é uma coisa que é para ser tomada. Não seja omisso. Essa é sempre a pior parte. Às vezes você até não acerta na decisão que você toma. Às vezes você pode errar. Mas às vezes eu penso que é melhor você tomar uma decisão errada, mas tomar a decisão, do que você ser uma pessoa omissa. E ver a banda passar, e lamentar, e murmurar, e não fazer nada. Porque quando nós não fazemos nada, as coisas não mudam mesmo. Mas graças a Deus, porque nós temos o Espírito Santo, e Ele nos direciona nesse sentido. A gente pode tomar decisões acertadas. Você diz amém, hein? É isso aí. Muitas vezes a gente está dentro de um problema, está no meio de uma situação de crise que precisa ser mudada, que a gente precisa mudar, que a gente pode fazer alguma coisa para mudar, mas a gente continua não fazendo nada. E pior, às vezes a gente se mete em cada buraco, a gente cava o nosso buraco e a gente ainda bota a culpa no diabo, que não tem nada a ver com isso. Às vezes o cara fala: pô, isso aí não era por minha conta, não. Cara, você que se meteu nesse buraco aí, você que precisa sair. Exatamente a situação do filho pródigo. Ele não podia atribuir aquilo ao diabo. Foi ele que pediu a herança dele, ele que pediu para ir embora, ele que gastou o dinheiro todo. Foi uma situação criada por ele, ele teve que decidir de alguma forma. Ele teve que mudar aquela situação de alguma maneira. E às vezes a gente fica: não, eu vou orar ao Senhor. Meu Deus, irmão, pelo amor de Deus, seja prático, seja objetivo. Eu estou precisando de ser abençoado nessa área, eu vou orar para ver se Deus quer. Não, Deus quer. Se está na palavra de Deus escrito, olha, Deus quer que você tenha saúde, Deus quer que você tenha uma família abençoada, Deus quer que você seja uma pessoa próspera, Deus quer que você tenha saúde física, saúde mental, Deus quer que você dê certo. Você diz amém? Cara, então não precisa você orar: eu vou orar para ver se Deus me abençoa. Não, haja, toma uma decisão, faça alguma coisa. Pastor, está difícil, eu estou no fundo do poço. Meu irmão, em nome de Jesus, leva, como diz o dito popular, né? Levanta, sacode a poeira e dá a volta por cima. Tu não pode ficar parado vendo a banda passar. Porque a Bíblia me mostra o seguinte: todos aqueles que ficaram parando à margem, ao largo, sem fazer nada, ficaram para trás. Deus não te chamou para ser um espectador, Deus te chamou para ser um protagonista da transformação desse mundo. E isso vai exigir de você decisão. Você precisa decidir as coisas. Deus não fará por você, nem por mim, nem por cada um de nós, nada que esteja dentro da nossa competência. De novo, repito, o Espírito Santo nos dirige, mas a decisão é nossa. Eu decido, eu no controle. Pastor, o senhor está falando de um jeito que parece que o senhor está deixando Deus de lado. Não, absolutamente. Deus está à frente, mas Deus requer de mim uma postura de fé. E eu falei de alguns exemplos. Eu podia passar aqui mais 2 horas falando de exemplos de homens que deixaram, que decidiram, que optaram por seguir aquilo que Deus queria. Nós fomos chamados a isso. Nós somos desafiados a isso. E quando você entende que você nasceu para dar certo, quando você entende que a vontade de Deus para a sua vida é boa, perfeita e agradável, cara, se tem alguma coisa que não está legal, de repente falta
uma postura sua. De repente você precisa fazer alguma coisa em relação a isso. De repente você precisa, mexer os pauzinhos para que algo aconteça. Pastor, seja prático, eu vou ser prático contigo. A gente está falando de coisa prática, né? Pastor, lá em casa está ruim, né? Tua família, as coisas não estão acontecendo, a gente está em pé de guerra. Meu irmão, decida ser uma pessoa melhor, decida perdoar, decida respeitar, decida valorizar sua esposa, o seu esposo, os seus filhos. Cara, tome uma decisão, porque Deus quer que a sua casa dê certo. Mas se você não fizer nada, não vai dar. Porque está na palavra, eu vou confessar, meu filho, se você não agir, vai continuar a mesma coisa ruim. Né? Vai continuar. A gente precisa ser prático nas coisas, né? Cara, Deus quer que você seja alguém que prospere. Isso é promessa bíblica para você. Será cabeça, não cauda. Estará em cima, não embaixo. Tudo que você fizer, você vai prosperar. Isso é promessa. O Senhor se compraz na prosperidade dos seus servos, dos seus filhos. Nós somos herdeiros. Cara, o nosso Pai é dono do ouro e da prata. Então não precisa faltar nada para nós. Pô, pastor, mas como é que isso acontece na nossa vida? Cara, seja o melhor. Olha a decisão. Seja o melhor faxineiro, seja o melhor mecânico, seja o melhor dentista, seja o melhor engenheiro, seja o melhor empresário. Faça o melhor, que Deus vai te abençoar. Sabe que minha filha mais nova, a Natália, ela no outro dia estava conversando comigo, foi ontem. Fui levá-la numa festa de 15 anos. Não, terça-feira. Fui levá-la numa festa de 15 anos. E ela foi conversando comigo o tempo todo sobre uma coisa. Pai, você acha que, cara, um economista, ele consegue ser bem-sucedido? Eu falei, claro. Você acha que... Ela falou assim, não, porque o médico, eu acho que é uma profissão mais fácil. Você acha que um administrador... Eu falei, claro. Aí ela... Poxa, pai, eu fico olhando você e mamãe e tal, vocês começaram a vida de uma maneira e tal, ralaram pra caramba. E eu falei para ela, e eu comecei a sentir uma certa preocupação na minha filha mais nova, tem 16 anos. E ela, com o futuro, tipo assim, cara, será que eu vou conseguir chegar onde os meus pais chegaram? Aí eu falei com a minha filha, Natália, vem cá, faz assim. Esquenta com isso não. Viva o teu hoje. Decida ser excelente no seu hoje. Eu falei assim, cara, Deus sempre te abençoou. Você fez o ensino fundamental, tu estava lá fazendo as coisas, fez bem. Você está fazendo o ensino médio, cara, está fazendo bem. Esquece faculdade, esquece carreira, esquece depois do teu trabalho, que se você continuar fazendo o teu melhor em cada etapa da sua vida, você vai dar certo. Decida fazer o melhor hoje. Cara, o que eu posso fazer hoje na minha igreja para ser o melhor? Na minha família para ser o melhor, nas minhas finanças. Cara, vai se preparar, meu irmão, em nome de Jesus, seja o melhor. Não fique esperando, não. Sabe, às vezes a gente fala assim, e eu sou sempre muito prático mesmo, às vezes sou até meio grosso o Jorge sabe disso aqui, né? Às vezes eu, conversando com o Jorge, libero umas palavras, depois me perdoa, meu irmão. Né, Jorge? A gente é assim, porque às vezes é a vida como ela é, gente. A gente precisa sair dessa teoria, né, que a gente vive, porque Deus já decretou o melhor para você. Cara, Deus já fez o que Ele tinha que fazer por você. Ele vai te dar força, vai te conduzir, vai te dar vitória. O Espírito Santo dele está conosco, mas se você não decidir por fazer o melhor, fazer a sua parte, sinto muito, as coisas não vão acontecer na tua vida. Pô, pastor, agora só foi pesado. Mas é verdade. Eu não estou dizendo que é pelo seu mérito, não estou dizendo que é meritocracia, absolutamente nada disso. Esse potencial que Deus instalou em nós de dar certo, isso é graça. E todos nós temos na mesma medida. Deus não é diferente. Deus deu mais para o Ronaldo, depois menos para o Jorge, depois deu um pouquinho mais para o Rubinho. Não. Deus deu isso na mesma medida. Agora, o que eu faço com isso?
as minhas decisões, elas vão ter parte importante nisso. E eu quero finalizar essa palavra com um versículo, citando um versículo, né? Que está lá no livro de Deuteronômio. Deuteronômio, capítulo 30. E diz assim para a gente: os céus, Deus falando ao povo, né? Os céus e a terra tomou hoje por testemunha que te propus a vida e a morte, a bênção e a maldição. Escolhe, pois, a vida para que vivas tu e a tua descendência. Pastor, onde é que está isso que eu gostei? Deuteronômio, capítulo 30, verso 19. Cara, Deus te propõe isso. A vida e a morte. Hoje eu não digo que Deus nos propõe a morte, porque isso foi lá na lei, né? Foi uma outra época, onde o homem era abençoado pela obediência e amaldiçoado pela desobediência. Deus hoje te propõe a vida. E Ele diz, cara, escolhe a vida. Como é que você escolhe a vida? Definindo a tua vida através de decisões que vão te levar a essa vida abundante que Ele quer trazer para você. Sem decisão as coisas não acontecem. Quando você decide mudar, as coisas vão acontecer na sua vida. Não há absolutamente nada, não há nenhuma situação na sua vida que seja irreversível. Não, nenhuma. Você pode estar no pior dos poços, no lugar mais fundo, a solução para você. Mas decida mudar. Diga, eu vou mudar. Eu vou mudar, eu vou permitir a minha mudança em Cristo Jesus. Eu vou permitir que Ele me leve a esses lugares mais altos. Eu decido por uma família abençoada. Eu decido por não estar mais debaixo de qualquer tipo de vício. Seja de bebida, seja alcoolismo, seja qualquer tipo de cocaína, qualquer coisa, cigarro. Deus te criou para dominar. O problema, a gente não está falando da substância. A gente está falando do domínio que o vício exerce sobre nós. E Deus te criou para dominar. Dominar toda e qualquer situação. Dominar situações de crise, dominar o medo, dominar a ansiedade. Deus te criou para estar em cima, não por baixo. É como aquele profeta chamado Abacuque que vai falar para a gente, olha, ainda que as coisas não aconteçam, ainda que estejam ruins, ainda que haja seca, ainda que o gado morra no campo, ainda que o produto da oliveira minta, que não haja mantimento, ainda assim eu confiarei no Senhor, no Deus da minha salvação. Ele me faz andar como uma corça, altaneiramente. Ele me faz andar acima. A corça é um animal que anda nas alturas. Deus te capacita para andar acima das circunstâncias nessa noite. Você crê nisso? Agora você precisa decidir, eu vou andar acima. Legal quando Pedro ele é chamado por Jesus. Pedro vem. E ele vai, cara. E o bacana é que enquanto ele não parou para pensar nas circunstâncias, ele estava andando acima das circunstâncias. Na verdade, a água ali representa a circunstância. A ventania representa a circunstância diversa. E Pedro estava andando acima, porque ele decidiu. Mas no momento que nessa decisão, ele agora retroage e começa a perder o foco da decisão que ele havia tomado, ele começa a afundar. Isso quer dizer para mim o seguinte, pastor, é possível que eu tome uma decisão, inicie um processo e a coisa não vá à frente? É possível. Aliás, esse é um dos grandes problemas. Eu não vou nem perguntar para você, olha aí, você fez algum plano, algum propósito, você decidiu alguma coisa na sua vida e começou e não terminou. Eu não vou nem pedir para você, porque todos nós faríamos isso. Todos nós levantaríamos, não, eu comecei isso e não terminei, eu tomei uma decisão e me perdi no meio do caminho. Mas sabe, Deus quer que você tome uma decisão por Ele. Deus quer que você tome uma decisão para a tua vida. Deus quer que você tome uma decisão para ser bem sucedido na tua casa. Deus quer que você decida isso hoje.
Não joga a culpa em ninguém. Simplesmente decida fazer acontecer. Deus te chamou para isso. Tu entende isso? Diga amém. Deus te chamou para isso. Está na tua mão, está na minha mão, está nas nossas mãos. A culpa não é o vizinho, a culpa não é o outro, não, é a nossa mão. Eu decido fazer dar certo. Você decide fazer dar certo. Está comigo aí? Entendeu essa palavra? É isso aí. Quero orar contigo. Tá bom? Quero orar com você essa noite. E eu quero, assim, eu não vou chamar você aqui à frente, eu quero que você, essa é uma decisão pessoal tua com Deus, sabe? Isso a gente faz na nossa intimidade. Se você fala assim, Deus, eu preciso, cara, eu preciso tomar decisões que me levem ao teu melhor para a minha vida. Eu preciso tomar decisões que me levem à tua boa, perfeita e agradável vontade, nessa ou naquela área. Deus, eu quero tomar decisões com paz no coração. Se você diz, Deus, eu não consigo tomar decisões. Eu já ouvi gente falar isso, pastor, eu não consigo decidir. Pastor, eu vivo numa dependência de homem, tudo depende do outro. Se vai namorar, pede pastor para dizer, o pastor dizer se pode namorar ou não. Onde é que já se viu isso? Se vai comprar um carro, vai fazer um gabinete com o pastor, onde é que já se viu isso? Deus te chamou para maturidade. E gente madura decide, entende isso? Faça acontecer, faça a diferença na sua vida através da sua decisão. Pai, muito obrigado pela tua palavra, pelo teu Espírito Santo. Obrigado porque tu nos deste a capacidade de decidir as coisas. Diria a capacidade de decidir o rumo das nossas vidas, Senhor. Decidir o nosso caminho, o nosso futuro. Que as nossas ações sejam orientadas pelo teu Espírito Santo e sejam, na prática, exercidas por nós. Nós temos essa consciência, Deus. Não cairá um raio do céu em cima da nossa cabeça. Os anjos não virão nos forçar a nada. Depende de nós. E nesse momento, Pai, nós declaramos, reconhecendo a nossa fragilidade, nós decidimos que vamos acertar. Nós decidimos que as nossas decisões serão tomadas de acordo com a Tua palavra. Nós vamos, ó Deus, tomar decisões dirigidas pelo Teu... E que essas decisões farão a diferença na nossa vida. Nos levarão ao Teu propósito, ao cumprimento do Teu propósito em nós. Nos levarão à Tua boa, perfeita e agradável vontade. Em nome de Jesus, diga amém.